13h06, de volta com o 12.98. Você está pensando em trocar de carro? Quer comprar um carro novo? Então chegou o momento, porque aqui no 12 em Ponto a gente vai abrir, espaço para falar sobre o arraiá de ofertas da Natal Veículos Espacial Autopeças. Esse feirão, gente, promete os melhores preços do mercado. Já teve o programa do governo, reduzindo ali, dando um desconto na aquisição dos carros novos. E a Chevrolet está trazendo descontos ainda maiores, somados aos do governo. Então a gente vai conversar agora com o Ricardo Afonso, gerente de vendas da Espacial Autopeças e Natal Veículos, para que o Ricardo traga pra gente todas essas ofertas imperdíveis. Boa tarde, Ricardo, seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Tudo bem, Túlio, Rudimar? Obrigado pelo convite. Quando é que começa esse feirão, esse arraiá de ofertas? Esse feirão começa a partir de amanhã, aqui no estacionamento do Carrefour Zona Sul. E a gente já vai ter nesse feirão aí já os veículos já com os incentivos do governo, né? Então nós temos ofertas de veículos, dependendo do modelo, que os incentivos do governo vão de R$2.000 até R$8.000 de desconto. E além dos descontos do governo, nós estamos ampliando também. Alguns modelos nós estamos chegando a R$10.000 de desconto. Por exemplo, no Onix de entrada, o incentivo do governo era de R$6.000 e a gente está dando R$10.000 de desconto nele. Ele está saindo a R$74.990. Além disso, uma das coisas dos impeditivos que a gente vinha vendo nas compras de veículos, além do preço que tinha subido muito, são as taxas de juros, né? Então a gente também tem linhas subsidiadas pelo Banco Chevrolet, pelo Banco GM. Então, em vários modelos nós temos taxa zero com entrada. Temos outras opções também com cliente que não tiver uma entrada tão grande, tiver uma entrada menor, mas também com as taxas subsidiadas. Taxa zero para dividir em quantas? 24 vezes. Tem 24, até 24 zero vezes. De juros. Zero de juros, exatamente. Tá melhor do que o presidente do Banco Central. Tem veículos que não foram contemplados nessas medidas do governo, são veículos acima de R$120.000. Mas também nesses veículos nós temos bônus. Promoção. Exatamente, são bônus incentivados pela fábrica, aí são descontos dados realmente tanto pela fábrica quanto pela própria concessionária, aí abrindo mão de margem e dando desconto mesmo, além do desconto do governo. Então tem opções para todos os clientes. Quem quiser o carro de entrada tem um ótimo preço, quem quiser um SUV, quem quiser ver também uma picape, um S10, a gente tem opção de desconto e temos bônus também para os seminovos. Nesses acima dos 120 mil também tem essa divisão em 24 parcelas com juros zero? Alguns modelos nós temos sim, certo? Na Tracker, por exemplo, na Tracker Premier nós temos também a taxa zero. E na S10 também nós estamos com taxa zero também. Então são veículos que são acima, desse incentivo do governo e que também tem taxa zero aí dependendo do valor da entrada do cliente. Quais são os principais modelos que estarão nesse feirão com bons descontos para os consumidores? O carro que acaba sendo mais procurado nesse primeiro momento são realmente os populares, que são os que tiveram maior desconto, né? Então o Onix, o hatch, por exemplo, o Onix Sedan, e aí você tem as versões tanto o motor 1.0 normal, quanto quem quiser um carro um pouquinho mais potente, a gente tem ele 1.0 turbo, né? E outro dos carros mais procurados também são o SUV, que realmente é o segmento que mais cresce hoje no mercado, e a Tracker é um dos carros que representa esse segmento, é o carro mais vendido no segmento SUV, é o que tem a melhor revenda, é um carro altamente tecnológico, excelente consumo. Então o cliente indo lá vai ter o carro para test drive também, ele vai conseguir ter a noção do carro e fazer uma boa negociação. Vocês estão com estoque, por exemplo, para pronta entrega? Como é que vai funcionar aí o atendimento desse cliente que comprar o carro no feirão? Temos estoque para pronta entrega. Obviamente vai ter, às vezes a gente não tem todas as cores em estoque, mas o cliente vai ter as opções para pronta entrega, e se ele quiser aguardar algum tipo de cor também ele pode. É bom lembrar que os incentivos do governo, eles têm um prazo determinado, então, e um valor também determinado, certo? Então o cliente às vezes pode achar que vou esperar um pouquinho e tal. Eu não recomendo. O ideal é ir fechar negócio no carro que tem em estoque. Por quê? Porque você aciona esse desconto no governo. Essa nota, ela tem uma certa burocracia, apesar do governo já ter dado o incentivo e a regra, mas ela tem uma pequena burocracia, porque eram carros que já estavam faturados. Eles precisam ser refaturados para a montadora para voltar com a nota fiscal com desconto. Para poder comprovar que houve exatamente. Então, o cliente que demorar nessa escolha possa ser o quê? Todo mundo vendendo, todo mundo faturando, possa ser que quando chegue lá já não tenha mais algum valor para desconto para ele. Então, a recomendação é
Faça negócio agora e busque. A gente está falando aqui de carros zeros que estão 0 km, que estão com descontos, e mesmo aqueles que estão sem o desconto do governo, até R$120 mil, de R$120 mil para baixo. Mas esses descontos aí impactaram também a venda de carros seminovos? Sempre tem um impacto. Quando você tem um movimento de desconto nos novos, você sempre tem um impacto no seminovo, que naturalmente depois ele se adequa, né? Então, quando você tem um desconto no novo, ele se aproxima muito do preço do seminovo. Então, é natural que o cliente acabe procurando também a negociação no novo, quando ele estava, às vezes, pensando em fechar no seminovo. Mas isso é um movimento, como eu falei, natural, que com o tempo ele vai se adequando e acaba que a gente tem as opções, tanto do novo quanto do seminovo, porque aí vai também de acordo com o que o cliente procura, o bolso e a parcela que ele possa pagar. Então, às vezes, mesmo tendo uma oferta boa no novo, se ele não conseguir, a gente tem um seminovo lá e a gente tem seminovos de qualidade, revisados, com garantia e procedência, que também vão estar participando lá do nosso feirão. Ricardo, a gente viu que em razão da pandemia, né, houve um aumento no valor não só de carros, mas assim, carros também. Significativamente a gente percebeu um aumento no preço de carros, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, né? Em decorrência ali de falta de produtos, né? Mesmo, falta de equipamentos, de peças, enfim. Há uma possibilidade desses preços voltarem a um patamar de antes da pandemia ou não? A tendência do mercado é se manter realmente nessa média de preços? Você falou muito bem, o que aconteceu foi realmente esse aumento de preço durante a pandemia, porque a cadeia de fornecedores foi amplamente afetada, houve um acréscimo no preço do aço, por exemplo. Matéria-prima de uma forma geral. E também houve um problema com os fornecimentos dos semicondutores. Os carros hoje são muito tecnológicos, então eles levam muitos componentes eletrônicos que vão acionar, por exemplo, o airbag, os multimídias, portas... volante elétrico, então portas que se fecham automaticamente, então isso tudo leva muitos elementos eletrônicos e houve um problema com a cadeia de fornecimento, por isso que os preços subiram muito. Existe uma tendência de manutenção, a gente percebe que esse ritmo dos aumentos que foi muito grande durante a pandemia, ele vem diminuindo, então a gente acredita que possa haver uma estabilidade um pouco maior, certo? Então, redução, sendo muito sincero, eu acredito que não nesse primeiro momento. Mas eu acho que esse programa que veio aí do governo veio justamente para incentivar, e a gente percebeu também que além do incentivo fiscal do governo, as próprias montadoras se sensibilizaram e entraram com descontos deles também. Então isso possa ser um movimento que se torne um ciclo aí virtuoso, né? E que possa ajudar aí o pessoal a estar trocando de carro. Outra importância que a gente vê nisso não é só o preço, não. É a gente trocar a frota por carros mais novos, porque você tem carros mais seguros do que eram antigamente, mais modernos, com menos poluição do ambiente. Então, isso é muito importante também na troca da frota dos nossos clientes. Falando em troca, vocês recebem o carro do cliente como entrada, por exemplo, para fazer financiamento de um carro novo? Recebemos sim. Diferença. Recebemos, o cliente, a diferença ele pode pagar em dinheiro, ele pode financiar. Tem cliente que leva um carro e recebe o troco na troca, por exemplo. Às vezes ele tem um carro que vale 80 mil e compra um de 70. Ele pode ter a opção de receber esses 10 mil de volta. Então, o seminovo, ele é um papel fundamental. Inclusive, durante a pandemia e agora, a gente percebe que os clientes mais e mais têm usado o seminovo na troca. A gente viu aí a semana passada a Luísa Trajano, do Magazine Luiza, reclamar da taxa de juros. Essa taxa de juros baixando, ela incidiria fortemente na venda dos carros? Com certeza. Novos e seminovos, porque há uma diferença também de percentuais, né? Com certeza. O que a gente vinha percebendo nas vendas de veículos existia um crescimento, mas ainda em índices muito pequenos, assim, se a gente for comparar de 21, 22 e 23. E seriam dois itens principais para que esse crescimento não estivesse maior. Um é o preço dos carros que realmente estavam elevados, outro é a taxa de juros, que se a gente comparar com os níveis antes de pandemia, estão bem maiores. Então isso encarece muito a parcela para o cliente, né? Então a gente já viu esse primeiro movimento dos descontos e a gente acredita muito fortemente que possa haver daqui para frente. A gente tem ouvido alguns indícios do Banco Central, do governo, de que existe uma preocupação das taxas de juros atuais, porque isso trava muito o mercado, né?
quando você tem a taxa de juros, o comércio vende pouco, gira pouco dinheiro, e às vezes quando você diminui um pouquinho, você vai fazendo a roda girar, você abre mão às vezes de um tipo de remuneração de juros, né, para o governo principalmente, e você passa a receber em arrecadação de tributos, né? Então a gente acredita que existe essa preocupação. Não sei se logo num curto prazo, mas acho que seria natural que isso acontecesse. Lembrando que no feirão, no arraial de ofertas da Chevrolet neste fim de semana, juros zero para você dividir em até 24 vezes. Exatamente. Além disso, vocês vão oferecer também descontos especiais para pessoas com portadora de deficiência, vamos lá, frotista, taxista. Então são pessoas, é um público diferenciado que também vai ter desconto especial? Exatamente. Vamos lá. Esses descontos do governo, eles no primeiro momento, eles são somente para pessoas físicas. A CNPJ, locadoras, por exemplo, frotistas ainda não estão sendo contemplados, porque a intenção é incentivar a população a trocar o veículo, né? Mas os clientes, por exemplo, taxistas, o pessoal que tem descontos especiais por PCD, produtor rural. É um percentual alto, né? Exatamente. Um desconto. Exatamente. Esse pessoal já tem um desconto. E os descontos desses modelos até 120 mil, eles serão adicionais aos descontos já existentes. Então são descontos cumulativos. Exatamente. Por exemplo, se o cliente já tem lá um valor de 15 mil reais de desconto num modelo por ser um taxista, por exemplo, e o modelo dele der um desconto de mais 4 mil, ele vai receber esse desconto adicional que ele já tem. Então, para taxistas, para o pessoal que tem deficiência, PCD, que é um público muito importante, que a gente atende com muito carinho, a gente acolhe muito lá, nossa equipe é muito preparada para dar todas as informações de como ele pode fazer o processo e quais os descontos que ele tem direito. Produtor rural, que é o pessoal aí que ajuda a gente aí, né, com a produção dos nossos alimentos e tudo. Então esse pessoal já tem um desconto e a gente vai ampliar esse desconto com esses descontos do governo, são adicionais. Feirão de ofertas, arraial de ofertas Natal Veículos Espacial Autopeças. É o feirão direto da fábrica Chevrolet, viu, gente? Preços direto da fábrica. Vai ser aqui no Carrefour Zona Sul, sexta, sábado e domingo. Sexta, das 8 da manhã até as 8 da noite. Sábado também, 8 da manhã às 8 da noite. No domingo, das 9 da manhã até as 17 horas. Imperdível. Quem, assim, por alguma razão perdeu o feirão, procura as lojas da Chevrolet em quais endereços? Vamos lá, nós temos as duas lojas aqui em Natal. Uma loja é aqui na entrada de Natal, perto do pórtico ali, que é a Natal Veículos, que é a nossa mais tradicional. E temos também a Espacial Veículos, que fica no Romualdo Galvão, esquina com o Nascimento de Castro. Tem estacionamento, tem um cafezinho gostoso lá, o pessoal é super simpático. Vá, faça sua negociação, eu vou estar lá, pode me procurar, o que eu puder fazer para facilitar, vamos fazer para você sair lá com o melhor negócio. O homem é esse, viu? Procura o Ricardo Afonso. Eu tava lhe ouvindo lá na 98, cadê o meu desconto? Vamos lá. Pode procurar lá que eu dou um jeito. Ricardo, muito obrigada. Eu que agradeço. Sucesso nas vendas. Muito obrigado, estão todos convidados, estarei lá no Carrefour esses 3 dias, me procurem, nossos vendedores vão estar lá todos preparados, a gente vai fazer o melhor negócio para você e obrigado pelo espaço aí, um grande abraço a todos. Estabelecido lá uma área lá no Carrefour, né? Isso, ela fica do lado, quando você entrar, quem entra ali, por exemplo, pelo lado da BR, vai estar do lado direito do... Assim que entra. Exatamente, Okay. O lado oposto das vagas cobertas. Perfeito. Tá bom? Imperdível, viu, gente? Não deixe para depois. Aproveite os super descontos aí desse arraial de ofertas da Chevrolet.